Nesse vídeo eu vou falar um pouco como que foi para mim sair do CLT e me tornar um empresário. Antes de tudo, meu nome é Rafael Azevedo, eu sou formado em engenharia e eu trabalhei durante muito tempo numa indústria automotiva multinacional. Eu tinha uma carreira sólida, eu tinha um bom cargo, eu tinha um bom salário, eu tinha um plano de carreira dentro dessa multinacional, só que mesmo assim eu não era o que eu queria, não era o que eu almejava, eu queria algo mais, eu queria me tornar um empreendedor, eu queria abrir empresas, eu queria ser um empresário. Antes de eu continuar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like para o YouTube entender e ele poder entregar para mais pessoas. E se puder compartilhar com alguém, eu agradeço. E a primeira coisa que eu acho que é muito importante falar, que foi algo que eu senti, é que assim, as pessoas ao meu redor não me apoiavam muito, porque eu estava numa multinacional, eu tinha um bom cargo, eu tinha um bom plano de carreira, e as pessoas falavam, meu, loucura, você vai largar tudo isso para tentar fazer alguma coisa que talvez nem vai dar certo, ser empresário no Brasil é muito complicado. Então, assim, eu não tinha o apoio das pessoas ao meu redor. Pelo contrário, as pessoas, ao invés de elas incentivarem, elas tentavam me desincentivar. E assim, eu sempre fui um cara que sempre tive muitas ideias. Então, eu tinha ideias de negócios, eu pensava em coisas para fazer, só que eu sou casado, né? E aí, sempre que eu tinha uma ideia, eu conversava com a minha esposa, ó, tô pensando isso, tô querendo fazer isso, tal. E eu sou muito sonhador, eu vejo lá na frente, eu tenho ideias e a minha esposa é mais pé no chão. Então, acho que isso foi muito importante, porque várias das ideias que eu tive, hoje eu vejo e falo assim, pô, poderia ter dado certo, só que eu poderia ter passado muito perrengue, poderia ter sido difícil. E ela, sendo um pouco mais pé no chão, ela me colocava de volta no mundo real e falava, beleza, como que a gente vai fazer isso então? Quais são as etapas? E aí eu pensava melhor, falava, pô, deixa eu engavetar isso daqui, quem sabe mais pra frente. Então foi muito importante eu ter ela do meu lado para a gente conseguir ter um equilíbrio nisso daí. Até que chegou um momento que eu levei uma ideia para ela que era de abrir uma academia. E aí a gente junto sentou, ela fez as contas, que minha esposa ela é consultora financeira. Então ela manja muito dessa parte de finanças, organização, tudo. Então a gente sentou, fez as contas, colocou no papel não, né? A gente colocou na planilha e juntos a gente chegou na conclusão de que, pô, é viável, vale a pena. Mas a gente tinha um problema, a gente não tinha dinheiro para abrir a academia. E aí o que a gente fez? A gente decidiu pegar empréstimo. A gente pegou 5 empréstimos diferentes para poder ter a grana para abrir a academia. E nessa hora a gente falou, meu, ou dá certo, porque o meu salário mais o salário dela, a gente não conseguia pagar as nossas contas como pessoa física, mais as parcelas do empréstimo. Então a gente falou, agora vai ter que dar certo. Então eu continuei no meu trabalho, ela continuou no trabalho dela, e a gente abriu a academia e a gente ia fazendo tudo em paralelo. Acho que um dos maiores desafios que a gente teve foi que a hora que a gente começa a ver as contas que uma empresa tem, ela é muito diferente das contas que uma pessoa física tem. Então, assim, se a gente pegasse as nossas contas todas, parcela de apartamento, parcela de carro, seguro, condomínio, todas as contas que a gente tinha, se a gente pegasse todas, somasse, não dava nem próximo das contas que uma academia, que uma empresa tem. E isso assustou muito, porque a gente falou assim, caramba, é muita grana, a gente não estava acostumado com aquilo. Então é algo que assustou demais e a gente teve que trabalhar muito a nossa cabeça. Uma coisa que a gente teve muito problema no começo foi a questão do fluxo de caixa, porque era conta vencendo em dias diferentes, às vezes a gente ia ter aquela entrada no mês, mas não naquele dia, então a gente foi ajustando tudo. E assim, a hora que a gente realmente falou, vamos abrir a academia, a gente não contou para ninguém. Então a gente foi contar para as pessoas a hora que assim, ó, estamos abrindo. Aí as pessoas ficaram sabendo que a gente estava abrindo. E a maior coisa que a gente recebeu falando foram as pessoas, ao invés de falar, pô, que legal, parabéns, sucesso, vai dar bom, foi ao contrário, você é louco, você vai abrir isso daí e tal, mas você não vai sair do seu trabalho, né? Você vai ficar no seu trabalho. Você não vai sair daí, porque, nossa, você está num bom emprego, tudo. Então, assim, mais uma vez, ao invés das pessoas incentivarem, elas ficavam colocando medo, colocando barreiras no caminho, falando, não, vai ser difícil, pô, cuidado, não sai do seu trabalho. E aí foi mais uma fase que a gente teve que enfrentar e falar, não, realmente a gente vai fazer isso e ou dá certo ou dá certo. Depois de um tempo que a gente estava com a academia aberta, acho que depois de alguns meses que a gente estava com a academia aberta, a gente abriu em julho de 2018, então julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses depois que a gente estava com a academia aberta, a minha esposa saiu do trabalho dela. Ela ficou cuidando só da parte financeira da academia e eu mantive o meu trabalho. A academia já estava pagando o nosso empréstimo, tudo, então ela saiu do trabalho dela, eu mantive no meu
e ela ficou cuidando só da parte financeira da academia, sem ter o trabalho dela. Veio mais os primeiros comentários, todo mundo, você é louca, você vai sair do seu trabalho, você vai ficar com a academia, você tá numa empresa boa, porque ela também trabalhava numa empresa boa. Então, pô, você vai sair, e aí de novo as pessoas pesando, as pessoas falando. Até que chegou um momento, depois de um ano e pouquinho, um ano e meio mais ou menos, eu fui sair do meu trabalho. E aí, de novo, os comentários, galera, você é louco, você vai sair, você tem um emprego bom, você tem um planejamento de carreira, você vai sair daí, você é louco, e as pessoas de novo colocando pensamento negativo, falando que era melhor não, que podia não dar certo, e se não desse certo, o que eu ia fazer. Então, assim, uma coisa que a gente aprendeu muito empreendendo é que, assim, as pessoas não vão te apoiar. Então, não dependa do apoio das pessoas, do incentivo das pessoas. A partir do momento que você decidiu, você fez, você estudou, você planejou, você viu e decidiu que você vai fazer aquilo, assim, ou dá certo ou dá certo. Você tem que se dedicar naquilo. Você não pode falar, não, vou fazer, mas se não der certo, óbvio que você tem que se planejar. Você tem que ter os seus planos. Então, assim, antes da gente abrir a academia, a gente fez 3 cenários, um cenário pessimista, um cenário realista e um cenário otimista. Então, pô, no cenário pessimista, a gente tinha, se tudo der errado, o que a gente vai fazer? A gente tinha um cenário realista, que era, pô, beleza, eu acho que é isso aqui que vai acontecer, e um cenário otimista. Se der cenário otimista também, pô, melhor ainda. Então, a gente tinha os cenários desenhados, só que a gente entrou de cabeça, e ou dá certo ou dá certo. Então, eu fiquei durante um tempo, eu ia de manhã na academia, antes de ir para o meu emprego, saía do emprego, ia direto para academia, e aí eu ficava lá até fechar durante um tempo. Passaram alguns meses, eu não ficava mais indo de manhã. Eu passei aí só depois do meu trabalho. Só que aí eu não ia mais, não ficava até fechar a academia. Eu ficava até um certo horário e depois eu ia embora. Então, assim, teve etapas, teve fases. Só que não dependa do apoio das pessoas para isso. Se planeja, se programa e a partir do momento que você tomar uma decisão, você tem que mudar uma chave na sua cabeça e falar, meu, ou dá certo, é all-in, eu vou entrar com tudo e eu vou fazer acontecer. Não vai ter a opção de dar errado. Eu vou fazer isso daqui acontecer, porque a sua mentalidade vai mudar muito e vai mostrar muito como que vai realmente funcionar e se vai dar certo ou não. A sua mentalidade ela é muito importante nesse ponto. E assim, nesse meio tempo a gente teve vários e vários desafios, várias e várias aprendizagens, mas esse foi o início da nossa trajetória. Depois que a gente abriu a primeira academia, a gente abriu a segunda, a gente abriu a terceira. Hoje a gente está iniciando uma marca de suplementos. A minha esposa dá consultoria e mentoria de finanças. A gente começou a diversificar bastante as coisas, mas até a gente chegar nisso, foi muita batalha, foi difícil, foi complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado e Deus abençoe.